Em tempos de vazio existencial, quais são os caminhos para o desenvolvimento espiritual? Seja muito bem-vindo ao videocast Revelar-se, um convite para o despertar da consciência. Aqui você vai encontrar várias pontes para o divino que habita em cada um de nós. Lembre-se, Deus não está só em uma religião ou crença. Deus está manifesto em todas elas, desde que haja o amor. Nós somos um canal espiritualista universalista e te convidamos a entrar nesse nosso mundo. Vamos a mais um episódio do Revelar-se, um convite para o despertar da consciência. E hoje, com a gente, Graciela Flores, ela que vai trazer um tema que está em alta, que é a constelação familiar. Em alta em todos os sentidos, porque quem desconhece ainda fala algumas coisas sobre constelação. Então, nós estamos aqui para esclarecer a beleza desse processo. Seja bem-vinda, Grace. Obrigada, muito obrigada, Carla. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema encantador, É né? encantador. Quem participa de uma constelação sente na pele o quão transformador é esse processo. Ah, Quem se permite vivenciar a constelação. Eu gostaria que a gente começasse falando sobre o surgimento. Quem, uhum, né, pensou uhum, na constelação, que foi Bert aham, Hellinger. Então, nos sim. conta um pouquinho mais sobre constelação. Então, as constelações familiares, elas surgiram mais ou menos em 1970, né? Todo mundo fala do Bert Hellinger iniciou, mas antes já tinha, né, uns estudos da Virgínia, que ela não ficou tão conhecida. Bertin depois veio, aprimorou, estudou, né, trouxe mais essa visão de campo, de representatividade, e a partir de 1980 ele também começou a inserir não só as pessoas, mas com os bonecos, os primeiros indícios ali, e em 1990 foi que realmente surgiu, né, essa constelação familiar, com o Bert, né, trazendo e sendo mais conhecida pelo mundo, né. E agora, enfim, Agora, nem se fala, né, hoje em dia é difícil quem e não conheça. tem muita gente que questiona a própria desculpa. Tem muita gente que questiona a própria vida do Bert Hellinger. Ele que foi à Uhum. guerra Sim. e tenta tirar até da constelação muita da credibilidade em função da história dele. Qual é o teu ponto de vista a esse respeito? É bem interessante, né, é muito interessante, assim, porque sempre que existe algo novo, né, é questionável. E sempre existem aquelas pessoas que veem os pontos positivos e aquelas pessoas que veem os pontos negativos. Em toda e qualquer situação, em todo e qualquer. E com as constelações não seria diferente, né? A constelação não poderia ser diferente, mas com toda esse boom mundial que teve, todas essas transformações que trazem tão intensas, que muitas vezes essas pessoas que não conhecem não conseguem entender como pode, numa sessão, as pessoas receberem tantas respostas, terem tantas transformações e serem tão modificadas, né? Enfim, diante disso tudo, as pessoas começaram a se questionar. E o Bert foi alvo, sim, de muitas críticas, como tantos outros ainda são, né? Diante de questionamentos sobre a constelação. Mas ele, como ele teve toda aquela passagem, ele nasceu em 1925, né? Bert, durante a Segunda Guerra ali, ele era um jovem, ele tinha 17 anos. E ele, como alemão, né, ele foi convocado para, sim, para participar da Segunda Guerra Mundial, né, naquele período, lá junto com Hitler. Até tem uma carta muito polêmica, né, que algumas pessoas conversam e falam e comentam sobre que Bert era a favor, né, de Hitler, que Bert era a favor. Então, é desconhecimento, né? As pessoas não conhecem. Na verdade, ele foi convocado, como todo e qualquer jovem alemão, a participar da guerra, né? Não tem escolha, foi convocado. E assim ele foi, participou da guerra. Houve a perda de vários amigos, né? Vários amigos nos campos de batalha. Ele mesmo foi é, também pelo próprio exército americano. Ele passou um período muito grande, né? Na Bélgica, em exílios. E teve muitos aprendizados. Inclusive, na própria biografia dele, ele conta, ele descreve ali a carta, né, que ele fez uma carta para Hitler, e é uma carta muito bonita porque traz todo esse conhecimento desse ser que era, né, uma carta de perdão, mas não de um perdão
por todo o processo que ele viveu junto à Segunda Guerra, por todo o processo que ele passou, das dores, das perdas, da situação de estar na guerra, sendo que ele era um seminarista, né, um estudioso, um padre naquela Ele época. era um padre? Eu não Isso, sabia. um seminarista, estudioso. Ele estudou muito tempo naquelas escolas, né? Enquanto ele foi, ele estava numa escola quando ele foi convocado, né? E aí, depois ele foi, viveu todo o período, voltou, né? Tinha toda essa ligação muito grande com a religiosidade, com a Igreja Católica. E depois começou a se dedicar a essa parte da psicologia, né? Deixando o celibato, casando, enfim. Mas essa carta que ele fala é uma carta de perdão por todos os processos que ele viveu, por toda a dor, porque apesar da dor trouxe muito conhecimento, muitas vivências, muito valor à vida, né? Por tudo aquilo que ele passou e sendo muito grato, ele vem com uma nova visão da vida para expandir e questionar sobre essas coisas. Enfim, depois todo esse legado aí que a gente hoje colhe os frutos, né? E a constelação, ela se alicerça em alguns princípios. Quais Uhum. são eles? Então, o Bert, ele fala, e ele tem ali o básico sobre as ordens do amor, né? Ele fala sobre 3 ordens do amor e esse é um requisito básico para toda e qualquer pessoa que começa os estudos e conhecimento com as constelações. É a lei do pertencimento, né? A lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. O pertencimento significa? O pertencimento é fantástico, né? O pertencimento, por si só, a palavra já diz, todos nós precisamos pertencer a algum lugar, a algum núcleo de pessoas, né? É instintivo do ser humano pertencer a algo, ter um grupo de amigos, conhecidos, familiares. Então, quando ele traz essa questão do pertencimento, é do pertencimento ao próprio núcleo familiar. E por pertencermos ao nosso núcleo familiar, nós nos adaptamos e seguimos padrões que nem inconsciente muitas vezes nós não sabemos, né? Por pertencimento, nós repetimos padrões emocionais, padrões de dor, padrões de inconscientes até referente às nossas questões de saúde, né? Para se sentir pertencente, Para tu pertencer, acaba ser igual. tendo aquela condição de ser igual, porque se eu for diferente, eu já não pertenço mais. Sim, sim, isso é muito E isso é interessante. trabalhado no campo, quando abre um campo de constelação familiar. Sim, dependendo do que as pessoas trazem, né? Muitas vezes, eu costumo falar que e esse termo é usado muito, né? O que está oculto, né? O que está oculto diante do que as pessoas trazem, das coisas que tu passa, como é que é o teu padrão? Então, por pertencimento, tu pode estar repetindo um padrão, vamos supor, de vitimismo, né? Tem um padrão de vitimismo, um padrão que não consegue ver ou enxergar as coisas da vida com uma visão, né, mais positiva. E às vezes as pessoas não tomando consciência, que repetem aquele padrão, conseguem ver às vezes na mãe, na avó, na bisavó, e não querem, né, Dá dar continuidade. continuidade. E isso não significa que tu está rompendo com nenhum familiar, nem que tu não honra nenhum deles. Bem pelo contrário, tu aprende a honrar, mas fazer um caminho diferente. E essa é uma questão bem interessante, né? E é uma coisa, por mais que as pessoas tenham esse conhecimento e que a gente converse, fale, olha, mesmo tu estando fazendo diferente, tendo um comportamento diferente, tendo atitudes diferentes, não significa que tu não está pertencendo àquele núcleo. Uma coisa é ter a consciência racional, outra coisa é sentir, né? Então, esse padrão mesmo de vitimismo, as pessoas chegam e falam, olha, eu tenho determinado comportamento que eu vejo nos meus familiares, eu não quero mais repetir ele. Eu vejo que esse é um comportamento que não me traz nem benefício, né? Eu quero saber o porquê, tem como a gente ver, a partir dali sempre tem uma conversa, né? Para que tu possa entender o que as pessoas trazem, o que ela vai te trazendo. E aí a gente abre o campo, né? Que é um termo que se usa muito, depois eu posso explicar o que é o campo, né? Abre o campo e através dali vai trazendo o que está oculto, né? Através dos bonecos, através de uma constelação individual, pode ser com bonecos, com cristais, com algo que represente algum personagem, conforme as pessoas. Sim, até as emoções tu coloca no Com campo. certeza, até as emoções. Não necessariamente a pessoa em si, né? Exatamente. Pode constelar prosperidade, pode constelar amor, constela Pode constelar tudo. 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 É muito amplo, mas é verdade. Eu gosto bastante da questão e acredito que isso seja mais palpável
da gente entender da questão da hierarquia. Porque Uhum. quantas vezes os filhos assumem o lugar dos pais e outras tantas configurações que tu percebe, não, aquilo ali não tá legal, não é o que não é como deveria ser. Sim, E isso causa um desequilíbrio. muito, muito. Isso acontece bastante, sabe? Então, digamos assim, e agora falando sobre as mulheres um pouco, né? Que além das constelações familiares, eu trabalho muito com essa parte feminina, inclusive nós temos, né, círculos juntas Círculos, exato. e estamos com projetos, né, para o nosso segundo círculo aí, com muitas novidades, né, Carlinha? Exatamente. Então, as mulheres, né, as mulheres que chegam assim, eh, e essa geração, digamos, anos 80 para cá, tem toda uma história, né, desse nosso feminino, da maneira com que nós, mulheres, nós vamos nos encaixando na sociedade nos vários níveis conforme vai evoluindo, né? E muitas meninas que chegam, mulheres hoje, elas chegam com aquele perfil de serem a mãe da mãe, né? Serem a mãe da mãe, eu dou conta, eu consigo, eu sou a mãe dos meus filhos, eu sou a mãe da minha mãe, muitas vezes eu sou a mãe do meu marido, né? Então, assim, qual é o teu lugar ali, né? Onde é que tu tá te encaixando? O porquê essa sobrecarga, né? O porquê essa síndrome da salvadora, né? De dar conta de tudo, de tentar fazer. É muito incrível como isso acontece, e cada vez mais as mulheres estão despertando e olhando para isso com outro olhar, né? E saindo dessa posição, trabalhando as questões que levam a isso, e as questões, tipo assim, não, eu realmente preciso pertencer e fazer parte desta posição, né? Eu preciso realmente estar nessa posição. O quanto essa posição é saudável para mim, o quanto essa posição me sobrecarrega, né? O que é real do que eu aprendi, que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser, né, a salvadora, eu tenho que dar conta de tudo, isso é real? Até que ponto isso cabe fazer hoje? E nessa hierarquia, muitas vezes, essa especificamente essa questão, ela é rompida, né? Muitas vezes a posição de ser filha, né? Como é difícil ser filha. A gente vai pensar na posição de ser filha, é complicado mesmo. E eu sempre falo, tudo começa com a mãe. Tudo começa com a mãe. Ela que nos gera, ela que gesta. É dentro do ventre que vem todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos, né? E é uma coisa que vai passando de geração em geração. Ali a gente tem uma sementinha da nossa avó, da nossa bisavó, da nossa tetravó. Sim, E muitas vezes repetindo padrões familiares que sim, vêm durante sim, anos e anos. sim, E sim. daí, daqui a pouco, tu é a pessoa que veio até para salvar a família. Uhum. É difícil, não é fácil É, romper com o padrão, mas é muito necessário. É, é um ser que topou essa parada. Quando veio para cá, disse assim: não, eu topo. Essa família merece é, não viver mais essa dor. Porque muitas vezes a gente carrega dores que nem nossas são, sim, mas é para pertencer e para honrar, de certa forma, né, todas as dores do passado, das milhares de gerações que, né, antes da gente, a gente acaba também carregando essa dor. E alguém, em algum momento da vida, tem que dizer assim: eu vou salvar essa linhagem. sim. Na verdade, não tem como, né? Porque se a gente for pensar na própria evolução do planeta e no momento que a gente vive hoje, né? Nunca em nenhum momento do planeta, até agora, as pessoas procuraram se conhecer, falar sobre autoconhecimento, procurar terapias, procurar entender o que está acontecendo, procurar a parte espiritual. As pessoas têm sede do novo. Aquilo tudo que é mecânico, acordar, trabalhar, né? Daqui a Ter. pouco vem aquele vazio. Não, E para que tudo para isso? que tudo Isso isso? é importante, eu não estou dizendo que não vamos fazer isso, não. Não, a gente vive no Não é. planeta Terra, não É adianta, né? extremamente necessário e faz Precisamos. parte, Tudo mas faz parte. tudo, Mas também tem que olhar para o espírito, para a alma. Não adianta com só olhar certeza. para o corpo físico, porque é tudo junto, é um ser integral. A Uhum. gente não consegue se dividir. É,
hoje eu sou só matéria e depois amanhã eu sou só alma, tem que trabalhar tudo junto. Sim, um extremo ou outro gera um desequilíbrio que não tem como, né, ter harmonia e enfim. Mas uma das coisas super, importantes falando sobre harmonia e equilíbrio, é que sempre no final, né, das sessões eu sempre pergunto: "Como você está? Como está? Como está te sentindo?". Sabe qual é a palavra que eu escuto em 98% das vezes? Leve. Leve. Eu tô leve. Parece que saiu um peso das minhas costas. Eu tô muito bem. Ai, que coisa É, boa escutar isso. isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu tenho um testemunho aqui, fiz constelação com a Grace, constelei prosperidade Verdade. e constelei outras coisas também, mas vou falar agora de prosperidade. E trabalhou e apareceu muito no meu campo meu avô Daniel Krieger, né, que foi político e teve uma história de vida bastante sofrida. O Sim. pai dele foi assassinado, ele ainda era muito jovem, o tio dele foi assassinado e ele acabou vencendo na vida, foi senador 24 anos e foi uma pessoa que um político muito reconhecido pela sua verdade, inteireza, era aquela pessoa que seguia a linha reta, sabe? Que é certo, que não é certo, era coerente. Mas ele conta no livro dele que muito do sucesso e de toda a batalha dele, porque o pai dele que ensinou, meu filho, tem que viver na verdade, né? Na verdade da coerência, eu quero dizer. Não na sua verdade, eu sou dono da verdade, não. Né? Aquela coisa Uhum. do certo e errado nas atitudes. A gente sabe quando a gente está certo ou a gente está errado. Só que ele fala muito sobre vingança. E a Grace me disse assim, ai, teu campo aqui aparece. Aí apareceu um bonequinho, enfim, da vingança. E Uhum. eu falei, realmente, a história do meu avô ali conta. E aí peguei o livro, mostrei para ela, conta que realmente ele fala, eu quis vingar o meu pai. Né? Eu quis ser certo e, enfim, fazer tudo como tem que ser para vingar o meu pai, para honrar a história dele. E, enfim, o processo foi lindo, eu saí da constelação me sentindo mais leve, feliz com tudo que apareceu. E meu avô é das missões, a família das missões. E aí eu peguei meu celular, saindo de lá, abri o Instagram, e eu já estava fora da televisão, já tinha largado a TV, e apareceu para mim uma mensagem de uma pessoa que era minha telespectadora, meu telespectador era um homem, e fazia muito tempo que não se comunicava, e escreveu o seguinte: Carlinha, que saudades, desejo todo sucesso daqui, das missões. Eu tenho até hoje essa mensagem. Eu disse, Grace, olha só, você só pode ser meu avô se comunicando comigo, né? Me mandou uma mensagem das missões, uma pessoa que nunca mais tinha falado comigo, eu saindo da constelação, sucesso, ainda me desejando sucesso. Incrível, né? Então é É incrível, porque o incrível. campo ele se abre no momento que a pessoa deseja de verdade e está entregue, É o verdade. campo se É abre. verdade. É verdade. E eu costumo dizer que as pessoas, quem chega para constelar, essa pessoa ela já não, ela já chega, digamos que já tem toda uma estrutura para que ela chegue, né? Já está sendo Já trabalhado. está sendo trabalhado. Ela já O está momento sendo. que ela topou fazer, E é muito incrível que as pessoas que eu confirmo ali, a partir do momento que você disse sim, tudo pode acontecer, né? pode acontecer antes e pode acontecer Pode acontecer depois. antes, pode acontecer depois. Ah, é mágica? Não, não é mágica, né? Não existe mágica, né? O que é mágica? Tem todo um processo, tem toda uma explicação, né? Tem uma E qual é explicação. a explicação? Tem alguma explicação científica para isso? Porque as pessoas gostam de ver a As pessoas ciência. gostam de ter uma explicação científica, né? Exato, As pessoas gostam de trazer para a racionalidade, né? As exato. pessoas gostam de trazer para o self-1, né? Tudo aquilo que eu sinto, eu tenho que racionalizar para poder ter veracidade no plano da matéria. Só lamento, porque nem tudo tem uma veracidade firme no plano da matéria. E às vezes o sentir, ele vale muito mais do que teu racionalizar. O nosso sentir, às vezes tu pode falar 2 horas para uma pessoa,
Mas se tu falar durante 5 minutos e o que tu falar, e ela conseguir sentir lá no fundo da alma dela, ela consegue ter uma transformação tão intensa do que as 2 horas do teu racional pode falar para ela. E aí tu pode me perguntar, o que que tem, qual é a técnica? É uma técnica, realmente, né? Existe uma técnica, uma teoria, tem toda uma estrutura, né? Bert Hellinger fundamentou isso. E existe a parte espiritual. As pessoas, mas o que que existe a parte espiritual? Eu posso constelar absolutamente usando só a técnica, né? Que forma que tu quer? Mas também eu não tenho como falar que tudo é espiritual. Tudo, não só a constelação. Nós vivemos aqui na matéria, mas não somos espíritos encarnados, né? Dessa forma, a gente está acessando os planos mais sutis. Estamos acessando aos planos mais sutis e nós vamos falar que hoje, na nossa DNA, existem resquícios de 7 gerações anteriores, né? Não só na nossa cor, do nosso cabelo, do nosso olho, da nossa pele, mas também do nosso comportamento, das nossas atitudes, do que a gente sente. Isso está comprovado cientificamente. Né? Isso é Ki, é DNA, né? É genética. E por que não? A gente não pode falar de tantas outras gerações que estão aqui influenciando, sim, num campo morfogenealógico, campo mórfico, que esse é um termo que é usado, né? Abrir o campo. O que é um campo? O campo é um campo invisível, onde tem todas as informações daquele sistema familiar, memórias, comportamentos, atitudes, que pode estar influenciando na tua vida e tu nem saber, né? Tu repete aquele padrão e não sabe nem o porquê. Tem uma história muito interessante de uma senhora uma avó, que servia o peixe lá no domingo de família, colocava na caçarola, e ela servia sem a cabeça do peixe. E aquele prato foi passado de geração em geração para a família como um costume da família. Aí chegou lá a avó fazia, a mãe fazia, a neta fazia. Chegou lá na bisneta, mamãe, por que você tira a cabeça do peixe, né? Porque... E ela falou, não sei. Eu sigo fazendo. Ela foi perguntar pra mãe, não sei. E ela descobriu lá com uma tia-avó que a primeira que fazia é porque não cabia Dentro da caçarola. Mas aquilo foi repetindo sem nem entender. Por quê? Porque eu continuo repetindo um comportamento sem entender. Então, muitas vezes acontece isso de uma forma real nas nossas vidas. Até que vem alguém e questione hoje, por que eu tô fazendo isso? Qual é a lógica disso? Tem lógica, né? Que questiona. Que questiona, né? É possível? Que vantagem está trazendo para mim, para o meu sistema familiar, para minha vida, né? E quando a gente fala em pertencimento e honrar, e isso é muito importante, como tu falou lá, eu honro todas essas peixes que não tiveram a cabeça até, porque eles fizeram quem eu sou hoje, né? Então, cada momento, cada história, cada tempo da humanidade, as pessoas vivem conforme o que é apresentado e da melhor forma possível, né? E hoje a gente está num momento da humanidade que as pessoas se questionam, querem entender muitas coisas, né? É possível, sim, ter um conhecimento, é possível ter a leveza, é possível ter racionalidade, é possível agir com amorosidade e equilíbrio em todas as tuas relações, nas nossas relações. Mas muitas vezes, mesmo a gente tendo essa vontade, tendo esse conhecimento racional, algo nos impede de agir assim. Por isso eu estou tentando fazer tudo. Eu estou tentando fazer tudo o que eu posso e não é. O que está acontecendo aqui? Por que eu não estou conseguindo? O que está me travando? Está travando é um padrão familiar inconsciente que tu repete e não consegue entender. E através do campo da constelação, através da representatividade dos bonecos, dos familiares, consegue visualizar e trazer para a consciência aquele padrão e depois, nossa, consegue ver, eu estou agindo assim. Aí tu traz para o racional e pensa, poxa, mas não faz mais sentido. Agora eu entendo O o porquê. porquê e dessa forma eu consigo fazer diferente. Me permito mudar. Permito mudar. E essa transformação, a partir do momento que tu te transforma, as pessoas, o local algo começa a acontecer. Muda tudo. Muda. As coisas começam assim, parece que é um quebra-cabeça que vai se encaixando. Sim. Porque todos sentem à tua volta, não é só tu que muda tudo, muda toda a estrutura. Sim. E aí é um processo muito bonito dessa mudança. E tu tem que ser muito generosa com as pessoas também que não fizeram para entender que elas não têm aquela consciência que tu tens. Com certeza. E eu acho também bem importante a gente trazer a questão dos filhos dentro da constelação. E a gente fala dos filhos, todos eles, inclusive os nossos abortos. Ah, sim. Quando a gente perde, né, uma criança, enfim, essa criança também pertence, ela merece aquele lugar. Sim.
Então, quando a gente fala assim, eu tenho 3 filhas, tenho 5. Aham. Muito lindo, né? E aí a gente dá lugar para algumas almas que estiveram um tempo com a gente, Maravilhoso, maravilhoso. dando lugar para elas. Isso é fantástico, né? Eu atendo muitas mulheres que não conseguem ter liberdade de falar sobre essa dor, porque muitas vezes é vergonhoso, né? Porque muitas vezes existe o julgamento. Meninas jovens que não sabiam o que fazer e acabaram cometendo aborto e depois com conhecimento, uma dor e uma culpa que dilacera a alma, né? E é muito delicado olhar para isso. Muito Tem que ter delicado. muita amorosidade, muito respeito, sabe? Porque quem nunca cometeu algum erro, né? E aí a gente começa a tratar sobre esse tema, questões de merecimento. Muitas mulheres não se sentem merecedoras de ter uma prosperidade e de ter uma vida digna por esta dor. Ai, Grace, mas isso fazem 20 anos. Mas ela tá aí viva, só abafou ela. Então a gente começa a olhar, entender o que aquilo está causando internamente, trazer. Vamos falar sobre esse filho? Mas eu nunca falei com ninguém. Mas precisa. Se o teu coração tá com essa dor, vamos conversar, né? Então, muitas pessoas trazem estes filhos que foram. Vamos conversar com ele. Ele pertence a este sistema. Ele não está vivo, encarnado. Mas ele pertence a este sistema familiar. E muitas vezes essas almas que foram, elas precisam ser vistas, reconhecidas. É um pertencimento. Você faz parte dessa família, né? Então, a partir do momento que você olha, enxerga e aceita este filho, né, de uma forma interna, muda muito as tuas questões, muda o campo, muda todo aquele sistema familiar, sabe? Existe uma transformação muito bonita. Dentro desse processo existe um acolhimento. Uhum. Não existe julgamento nenhum. Não existe. Até porque determinadas escolhas que a gente faz durante a vida, elas pesam, mas a gente não tem a consciência que a gente tem agora. Oxi. Nenhuma consciência. Então, que as pessoas julguem menos, né? Verdade. Que as pessoas entendam que todos, como disse a Grace, erram. É, E têm o direito de se recompor e de fazer diferente, com de certeza. mudar. Então, eu acho que isso serve para tudo na vida. As pessoas estão julgando demais porque estão olhando demais para o vizinho e pouco para elas mesmas, porque é muito dolorido, é um processo difícil olhar para a gente, porque a gente é cheio de defeitos, cheio de coisas, cheio de imperfeições, e ao mesmo tempo, dentro das imperfeições que estão as oportunidades da mudança, porque Sim. não é na hora que a gente ganha, por exemplo, eu gosto de comparar assim com o esporte, não é na hora que vence que aprende, é na Uhum. hora que perde que aprende. O que eu fiz errado, o que eu posso fazer diferente, é a resiliência que vem. Sim. Então, eu espero muito isso com o Revelar-se, que cada um possa acessar as suas profundezas para Perfeito. brotar a sua essência, com Que lindo. todo, Que lindo. com todo o seu brilho, porque é de lá que vem o brilho. Com certeza. E eu acho que as mulheres, elas têm, claro, não colocando os homens em uma posição menor do que mulheres, não é nada disso. Acho que todo mundo, aliás, todo mundo tem o lado masculino e o lado feminino, o yin e o yang dentro de si. O ideal é o equilíbrio, mas a mulher, ela tem esse papel assim mais forte do lado yin, e algumas até não, né? Estão muito yang, É, estão no controle e perdendo essa parte. Mas essa questão da amorosidade, do trazer, do acolher, isso é muito do campo feminino. perfeito. Então, se a gente, enquanto mulher, conseguir uma dar a mão para a outra, uma apoiar a outra e não julgar, tenho certeza que vamos conseguir alcançar muitas coisas juntas. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. E a natureza do ser humano, né, é sempre querer um culpado, um julgamento, né? E a gente isso não faz muito sentido, porque não Nenhum.
Não faz não leva a nada, né? nenhum E sentido. se a gente conseguir ser mais tolerante com o outro, a gente consegue ser mais tolerante consigo mesmo, né? Exatamente, a gente é muito cruel às vezes. Uhum. Conosco. Conosco. Vamos tirar uma cartinha no final agora? Vamos tirar uma cartinha. Isso aqui é um oráculo da deusa. Quem se interessar... Ó, não precisa ter nenhum dom, nem nada. É só sintonizar e pegar e tirar uma carta e ver o que o oráculo tem para lhe dizer durante o dia, durante o mês, durante a semana, na hora que quiser. Então, vamos ver o que sai para ti e para mim. Vamos lá. Vou até descruzar as pernas. Vamos lá. Vamos ver o que então cada uma tem nesse momento. Olha. Prazer. Olha! Maravilhosa. É Ator que fala? Ator. É Ator? Uhum. Prazer. Depois eu vou ler, hein? Juro que eu escrevo ali na legenda o que significa. Agora não vai dar. E a tua? Vamos ver então se a gente aqui. Vê se dá tempo. Não vai dar tempo de a gente ler. Ah, tá. Kali. Uau! Adorou? O que é a Kali? Medo. Poderosa, né? Poderosa, Kali. Então, vamos nos entregar aos prazeres da espiritualidade, do autoconhecimento e vamos deixar os medos de lado. Com certeza. Agradeço a tua presença Eu imensamente. agradeço muito obrigada. Foi muito legal estar aqui. Vamos recomeçar os nossos ciclos femininos de cura. Vamos. Obrigada, Grazi. Beijo. Agradeço. Beijo.